Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre ventilação geral em ambientes normais. Inicialmente, então, é necessário definir o que seriam ambientes normais. Esse nome é dado àqueles ambientes, sejam industriais ou comerciais, em que não haja a geração de poluentes, de contaminantes como gases, vapores, poeiras, e cujo propósito, então, principal da ventilação seria atender o conforto térmico e outro, a diluição de odores e renovação do oxigênio, é, dos odores das pessoas que ocupam aquela localidade e a renovação do oxigênio. Então, falando um pouquinho do conforto térmico em ambientes normais, os critérios para a definição do conforto térmico devem considerar a resposta fisiológica, a resposta psicológica, a produtividade e a ocorrência de desordens devido ao calor. Então, são esses os parâmetros ou os critérios que serão levados em consideração para a determinação da vazão, de quanto de ar que a gente precisa, quais são as características daquele ar. Além disso, alguns fatores vão influenciar no conforto térmico. É importante ressaltar que o conforto é uma sensação individual que depende de diversos parâmetros, entre eles, por exemplo, a temperatura do ar, a umidade relativa do ar, calor radiante, ou seja, fontes que emitem calor, a velocidade do ar, se ela é muito baixa ou muito alta. Para a gente ter uma noção, por exemplo, quando se viaja de carro ou de ônibus e se abre a janela, a gente percebe aquele vento muito forte no rosto. Aquilo causa, além do ruído, um desconforto muito grande. Então é um parâmetro para ser levado em consideração. O tipo de atividade, se a gente está sentado, se é uma atividade em pé, se a gente pega peso, se a gente se movimenta no interior do recinto, tudo isso vai influenciar diretamente o nosso conforto térmico e também as vestimentas que nós estamos utilizando. Se são roupas mais leves, se temos EPIs, se usamos capacete, óculos, protetor auricular, botina, enfim. E além desses fatores, nós temos o sexo, por exemplo, homens e mulheres podem ter percepções diferentes a uma determinada condição, a idade, adultos, jovens, pessoas mais velhas, o peso corporal, pessoas mais magras, pessoas mais obesas. Então são diversos parâmetros que vão influenciar nesse conforto térmico que, consequentemente, vai influenciar na ventilação desses ambientes normais. Contudo, apesar desse parâmetro geral, nós não vamos aprofundar nesse tipo de ventilação para conforto térmico, porque isso será abordado no conteúdo de climatização. Então aqui a gente vai dar uma ênfase um pouco maior à ventilação geral para a renovação do ar, ou seja, aquela ventilação que é realizada apenas para garantir a qualidade do ar e não necessariamente o conforto térmico. E quando a gente fala qualidade do ar, é em termos de diluir, reduzir ou eliminar os odores humanos. Então, quando nós estamos nas nossas atividades, nós suamos, transpiramos e temos os odores, ainda que haja higiene, isso não significa uma ausência de higiene pessoal, mas é natural, o próprio metabolismo vai fazer com que isso ocorra. Fumaça de cigarro é um critério que a gente encontra na literatura, mas há de se destacar que hoje em dia, e isso é um aspecto muito bom, o cigarro já é o fumo, né? Já é uma atividade tão restrita, tão limitada, que a sua importância já tem caído, a sua importância está em desuso, evidentemente por essas restrições, e também o CO2 exalado dos pulmões pela respiração. Lembrando lá quando nós estudamos o aspecto do ar atmosférico, nós falamos que nós aspiramos o ar, que tem aproximadamente 21% de oxigênio, e nós devolvemos CO2. E se não existe uma renovação do ambiente, se é um ambiente fechado e existem muitas pessoas trabalhando, e dependendo da atividade nós veremos mais à frente, o consumo de oxigênio e consequentemente a produção de CO2 pelo organismo aumenta, a qualidade do ar pode ficar prejudicada, a gente pode ter aquela sensação de um ar cansado, um ar pesado. Então é importante a ventilação para renovação, garantir essa qualidade. Lembrando aqui daquele conceito de valor de tolerância, o limite do valor de tolerância,
e o TWA, que é o Time Weighted Average, que é o tempo ponderado, o limite ponderado pelo tempo, a média ponderada, para o CO2 é em torno de 5.000 ppm. É claro que para a gente atingir esse valor, é necessário muitas pessoas ocuparem durante muito tempo um espaço em que não haja renovação. Mas isso, se a gente não estiver atento, pode de fato ocorrer. Então aqui é só para a gente relembrar que o CO2 é um contaminante que tem um limite estabelecido. Lembrando o conceito desse valor aí, que a gente pode ficar exposto durante 8 horas por dia e 40 horas por semana, ou 5 dias por semana, uma jornada padrão de trabalho a esses valores. Valores superiores a esse não seriam permitidos, ou pelo menos recomendados. E como que a gente vai estabelecer, então, calcular, definir qual é a vazão de determinado ambiente, com foco aqui especificamente na renovação do ar, buscando oxigênio, diluição de CO2 e diluição de odores? A gente tem que buscar na literatura os valores recomendados. Existem diversas fontes, normas, os institutos trazem aí algumas informações e aí a gente tem que fazer a pesquisa e verificar. Eu trouxe essa figura aqui que já foi mostrada em vídeos anteriores, que traz a recomendação mínima de ar em função do número de pessoas ocupando determinado volume, determinado espaço e também em função da sua atividade física. Então vejam, aqui nós temos o volume do ambiente em metros cúbicos por pessoa. Então qual que é o volume que cada pessoa tem para si naquele determinado ambiente? E aqui nós temos a vazão requerida por pessoa. Então, a partir dessa vazão requerida multiplicada pela quantidade de pessoas, nós teríamos a vazão recomendada mínima para esses ambientes em função dos tipos de diferentes atividades. Então a gente tem aqui a curva A, que é para provisão de oxigênio. Então vejam que ela não depende, para essa recomendação aqui, a variação muito pequena, praticamente nula, né, a variação em função do número de pessoas. O B aqui é vazão para evitar a concentração de CO2 além de 0,6%, que seria, a gente tem 5.000 ppm lá, que equivaleria a 0,5%. Essa vazão é para não permitir que essa concentração ultrapasse 0,5%. Então a gente tem uma vazão um pouquinho maior aqui, independentemente também do número de pessoas, porque já são vazões significativas. Na verdade, não é independente do número de pessoas, porque aqui essa vazão vai ser por pessoa, é independente da concentração das pessoas. A vazão C é a vazão para dissipar os odores. Aí sim a gente já vai ter, quanto maior o volume disponível para cada pessoa, a gente já vai ter uma variação, porque aqui está em função apenas do número de pessoas, as duas anteriores. Essa aqui já é em função então da relação volume por pessoa. E a curva C é uma curva, a curva D seria a curva C acrescida de 50%, considerando o nível de atividade física moderada. Então, em função do nível de atividade física, a gente pode, se a nossa preocupação é diluição de odores, a gente já pode trabalhar com essas duas curvas. Se a preocupação, se está todo mundo sentado, não tem uma movimentação, é um ambiente mais tranquilo, a gente pode se ater às curvas B ou A, aqui dependendo da condição, para calcular a vazão requerida por pessoa, é importante. Então suponhamos que a gente faça um cálculo lá que dê um volume de 10 metros cúbicos por pessoa. Então cada pessoa tem para si 10 metros cúbicos. A gente vem aqui e aí projeta ou intercepta a curva requerida. Suponhamos a curva D aqui, que é a de atividade moderada, atividade física moderada. Então a gente vem, cada pessoa tem 10 metros cúbicos para si, para atividade moderada vai dar por volta ali de uns 28 metros cúbicos por hora por pessoa. Se a gente tem 10 pessoas, por exemplo, naquele ambiente, então automaticamente a vazão de ventilação total vai ser 208 metros cúbicos por hora. E essa é a recomendação de vazão mínima para diluição de odores, considerando pessoas em atividade física moderada. A gente tem, como eu disse, materiais diferentes, fontes diferentes. Essa aqui já é
NBR 16401, parte 3 da ABNT, ela trata a respeito da qualidade do ar interior, e ela já é um pouquinho mais detalhada do que a curva anterior. Na verdade, a curva anterior vai servir para que nós calculemos a vazão, e essa aqui já traz um dado que são os parâmetros fisiológicos em termos de consumo de oxigênio, produção de CO2 e taxa de respiração. Esses três parâmetros estão amarrados entre si. E aqui em função do nível de atividade, nível muito leve, leve ou moderada. Claro que esse nível de atividade é muito subjetivo, mas essa norma ela traz no seu conteúdo, que eu não vou explicar aqui para a gente no vídeo não ficar muito longo, ela já traz uma medição objetiva, medidas em MET. MET que é uma unidade de medida para caracterizar um nível de atividade física. Então a gente tem os valores aqui e as faixas. O que a gente pode perceber, e é intuitivo isso, que quanto mais vigorosa a atividade física, maior é o consumo de energia aqui, a gente vai ter um consumo de oxigênio maior e uma produção de CO2 maior automaticamente. E a partir disso, então, a gente pode ou calcular, ou também essa norma, no próximo slide eu vou trazer inclusive, ela já traz algumas recomendações para algumas condições. Mas é importante dizer que essas normas normalmente elas são limitadas a condições muito padronizadas ou muito comuns. Inclusive essa norma não traz uma recomendação para a indústria, por exemplo, onde haja atividades um pouquinho mais intensas ou vigorosas. Ela traz para ambientes como academias, escolas, igrejas, prédios comerciais, lojas, enfim, esse tipo de ambiente. Mas de qualquer forma já fica como uma referência para a gente fazer o nosso estudo. Então só para efeito a título de exemplo aqui, vamos pegar uma atividade física de nível 2 aqui, 2 metros, vejam, a gente projeta o 2 aqui na curva de produção de CO2, projeta aqui no eixo vertical esquerdo, a gente vai ter algo aproximadamente a 0,55 litros por minuto de CO2, é o que a gente está exalando. E nesse mesmo nível a gente está consumindo, vou chutar aqui um valor próximo a 0,70 litros por minuto de oxigênio. E aqui a gente tem a taxa de respiração. Taxa de respiração aqui a gente vê por volta de 10 litros aproximadamente de ar atmosférico por minuto. Então, com esses parâmetros, a gente já pode fazer alguns cálculos, extrapolar para alguns cálculos, para verificar qual é o nível de ventilação requerido para esses ambientes, de novo, com vistas à renovação do oxigênio e diluição de CO2. E aqui eu trouxe para finalizar um recorte da norma, que é baseado no slide anterior. Aqui eu trouxe apenas alguns exemplos, a norma traz bastante outros valores lá, mas aqui, por exemplo, prédios públicos, aeroporto, saguão, aeroporto, sala de embarque, biblioteca, museu, estabelecimentos de ensino e assim por diante. Aqui nós temos a densidade de pessoas, ou seja, qual que é essa recomendação é considerando quantas pessoas por metro quadrado de área. Então aqui aquele gráfico anterior era por volume, ou seja, levava em consideração o pé direito. Aqui a gente já está pensando somente em área, nessa norma. A gente tem 3 níveis, naturalmente, quanto maior o nível, maior a vazão, mais seguro a gente vai estar de renovar adequadamente o ar, mas automaticamente mais custosa vai ser a instalação, porque a gente vai ter uma vazão maior. E para cada nível a gente tem 2 fatores, o fator de pessoa e o fator de área, e aí a gente tem que somar aqui esses 2 fatores. Então, suponhamos uma área de 100 metros quadrados, a gente multiplica aqui, vai dar 30 litros por segundo, 10 pessoas, 38, então 30 com 38, aqui daria aproximadamente 68 litros por segundo, se a gente adotasse esses números de referência. Aqui tem algumas notas bem interessantes que vale a pena depois você ler. Se você tiver interesse, você pode pausar e ler com calma, está num tamanho adequado aí para você ler. Eu não vou ler aqui para não ficar tão longo o vídeo. Com esse slide, então, eu finalizo esse vídeo que teve como propósito indicar o caminho ou quais são os procedimentos, ou na verdade, qual é a alternativa que nós temos para definir a vazão dos sistemas de ventilação geral
que busca fazer a diluição de odores do corpo humano, renovação de ar e diluição de CO2, não ainda com vistas ao conforto térmico, porque isso nós vamos abordar em vídeos futuros. Eu espero que tenha ficado claro que nós temos que buscar na bibliografia essas recomendações, já estão disponíveis aí a nós, então basta nós fazermos uma pesquisa e verificarmos a condição que melhor se adequa à nossa necessidade. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até lá.